Tava aqui na cozinha, tô aqui na cozinha tentando fazer um café. Aí eu tava pensando como é que eu faço para explicar o funcionamento da cabeça de impressão XP600. É um assunto muito complicado e eu preciso começar a falar sobre ele de uma maneira bem simples. Então eu quero apresentar para vocês, aliás, apresentar não, só mostrar para vocês aqui esse circuito integrado. Ele é um 74HC595 e o funcionamento desse circuito aqui é praticamente o mesmo da cabeça. Bem mais simplificado, na verdade, mas é praticamente a mesma coisa. Então eu vou começar falando sobre esse circuito aqui e depois a gente vai complicando o assunto aí para ver se eu consigo explicar como que funciona a cabeça XP600 de uma maneira assim bem completa e complexa. A água ferveu. Vou fazer meu café. Então eu pensei bastante e cheguei à conclusão que a melhor maneira de explicar o funcionamento de uma cabeça de impressão XP600, explicar como que ela recebe os dados e como que pega esses dados e manda para os nódulos para formar a imagem sobre a lona, o adesivo, o papel, qualquer coisa. E a melhor maneira que eu achei para ensinar como funciona isso é explicando como funciona esse componente aqui, o 74HC595. Esse componente aqui, ele é um registrador de deslocamento serial in, parallel out. Quer dizer, ele entra, o byte, os dados entram serialmente aqui no componente e saem em paralelo aqui nas saídas. Quer dizer, ele entra em 8 passes e sai os 8 passes de uma vez só na saída. Então, esse registrador de deslocamento ele funciona da seguinte maneira: você coloca o seu byte aqui na entrada e cada vez que o pino de clock sobe, um desses bits aqui é escrito em um buffer aqui dentro. Então, por exemplo, subiu uma vez aqui, então aqui dentro dele eu escrevo o valor que tiver aqui nesse bit. Se eu subir aqui mais uma vez, no momento que ele está subindo, ele escreve o próximo bit dentro dele. Ele tem um buffer de 1 byte. E assim vai, subiu. Escreve o próximo bit daquele byte ali. Quando eu completar a escrita dos 8 bytes aqui dentro, aí eu dou um pulso aqui nesse pino, que é o pino de LED, e esse byte aqui, ele sai, fica armazenado aqui na saída, nos pinos da saída. Então é basicamente isso, uma entrada serial que é controlada pelo clock, controlado por um clock, e na borda de subida do clock ele pega um bit que tem aqui e coloca no buffer aqui dentro do componente. Então, para que serve isso? Por exemplo, se eu quiser controlar, vou mostrar aqui, 8 motores de passo, aliás, 4 motores de passo, eu vou ter se eu quiser controlar 4 motores de passo, eu vou ter que usar 8 pinos do microcontrolador, porque para cada driver eu preciso de 2 pulsos, eu preciso de 2 pinos enviando pulsos para o driver. Um pino que envia o pulso do passo, pulso do step, e um
pino que seta a direção. Então, por exemplo, se eu quero aqui controlar esse driver aqui, eu tenho que colocar os pulsos na sequência aqui numa velocidade que eu quero mover o motor aqui no pull mais. E aí eu seto o dir mais. Se eu colocar 5 volts aqui, ele vai girar para a direita. Se eu deixar em 0 volts, ele vai girar para a esquerda. Então eu tenho que usar obrigatoriamente 2 pinos do microprocessador para controlar um driver. Se eu quiser então controlar 4 drivers ao mesmo tempo, então eu posso usar um registrador de deslocamento, que com isso aqui eu vou usar apenas 3 pinos do microcontrolador para controlar 8 pinos de saída e fazer os motores funcionarem simultaneamente. Então eu uso isso aqui naquelas placas CNC que eu faço com o ESP32, não é nem porque falta pino, porque o ESP32 tem bastante pinos para a gente controlar. É que tem algumas vantagens em usar um 595 lá no ESP32. Por exemplo, o ESP32, o sinal de saída dele é de 3.3 volts. Mas se eu usar um 74HC595 que funciona com 5 volts, então eu vou ter aqui na saída um pulso de quase 5 volts, 4.7 volts mais ou menos, o que já é um pulso mais alto, mais claro, para o driver poder dar o passo e funcionar. Então essa é uma vantagem. A outra vantagem é que eu aciono os 4 drivers simultaneamente. Então, se eu for pegar lá para acionar um driver de cada vez no ESP32, eu vou ter um pequeno delay que causa um pouquinho de ruído no driver. Não é muita coisa, mas faz um barulhinho a mais. Então aqui eu consigo mandar o pulso para os 4 drivers e fazer os motores girarem ao mesmo tempo. 4 motores usando um HC595. Então vou mostrar aqui no programa, aquele programa que eu fiz outro dia aí, como que ele funciona, para explicar melhor. Então eu tenho aqui um byte de entrada, eu tenho aqui o 74HC595, e eu tenho aqui o byte da saída, que são os pinos da saída. Então, vou ligar aqui o osciloscópio. Tá vendo o osciloscópio se mexendo aqui? Quando eu dou um pulso no clock, um bit aqui desse byte aqui em cima entra para dentro do registrador de deslocamento. E a leitura é feita da direita para a esquerda, tá? Então, por exemplo, eu clico aqui. Ele colocou esse número 1 aqui dentro do buffer dele. Na saída não tem nada ainda, está zerado. Eu coloco aqui mais um pulso. Ele copiou o 0, que no osciloscópio mostrou a borda de subida do pulso. E assim vai. Mais um byte, mais um byte. Na hora que eu acabo de escrever os 8 bits, aí ele não escreve mais nada nesse caso aqui, porque ele está bloqueado para escrever apenas os 8 bits. Então, agora eu preciso colocar esse byte que eu escrevi aqui na saída. Então a saída aqui, lá na nossa impressora, seriam os nódulos. Eu escrevi dentro do buffer do 74HC595 e agora eu vou colocar aqui na saída. Eu tenho então que acionar esse pino ST.CP, que também é conhecido como LAT. Então quando eu clico aqui, eu dou um pulso no LAT, esse byte aqui, o valor dele é colocado nos 4 pinos. Fazendo novamente um pouquinho mais rápido agora, clicando 8 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. LET. Veja aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. LET. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. LET. Entendeu? Então é assim que funciona o 74HC595. Eu uso apenas 3 pinos, um pino para o LAT, um pino para o clock e um pino serial para escrever 8 bits na saída.
Isso aqui normalmente funciona numa frequência bem rápida. Eu acredito que até uns 2 MHz de frequência para escrever dentro desse 74HC95. Beleza? Então é assim que funciona o 74HC595. No caso aqui, nós temos apenas 8 bits. Na nossa impressora, o processo, na nossa cabeça de XP600, o processo é muito parecido com esse. Nós temos o pino de clock, nós temos a entrada serial e nós temos o pino de LED. Então agora eu vou mostrar para vocês aqui a pinagem da cabeça XP600. E aí o caso vai complicar um pouquinho, mas eu vou tentar explicar como que funciona essa escrita serial na cabeça e a saída paralela lá para os nódulos. Aqui nesse ponto aqui é muito bom se você tiver assistido o vídeo anterior, quando eu falo do waveform, aí você vai conseguir entender melhor algumas coisas lá. Então lá, vamos ver se eu consigo explicar como que funciona isso. Então aqui nós temos os pinos dos conectores da cabeça XP600. Desse lado de cá nós temos o conector left da esquerda e aqui o conector right da direita. Provavelmente você se lembra quando eu falei aqui dos pinos no vídeo anterior eu falei disso aqui, do pino com 2, com 1, com 3. Lá na placa da Rossum nós só temos até com 4. Mas na cabeça nós temos de com 1 a com 6. Acontece que esse pino aqui, por exemplo, com 6 e com 4, eles são ligados juntos lá na placa da Rossum. Então o com 6 é ligado no com 4 e o com 4 é ligado no com 5. Então aqui nós temos só um com para cada, 2 cons na verdade, para cada placa de cabeça. Nós temos com 0, com 1, com 2 e com 3 lá na placa da Rossum. É bom ver aquele vídeo anterior porque esses pinos aqui são os pinos do waveform. Eles é que determinam como que vai ser a ejeção do ponto da cabeça. Eu expliquei mais ou menos lá naquele outro vídeo como que funciona isso aqui, então se você viu lá, você vai entender como que é esse com 6, com 4, com 5. E nós temos aqui na cabeça vários pinos super importantes. Por exemplo, o pino de data. Então nós temos aqui a data do canal 1, data do canal 2, data do canal 3, e do outro lado nós temos o canal 4, 5 e o 6. Importante a gente notar aqui nessa placa as coincidências lá com o 74HC95. Então nós temos aqui um pino de LED. E nós temos aqui o pino de clock. Então esse pino de clock aqui, ele funciona a 2 MHz e a função dele é sincronizar o que tiver escrito aqui nos pinos de data com o buffer da cabeça da impressão. Então lá no 74HC595 nós temos um buffer de 8 bits, 1 byte. Aqui na Epson nós temos cada buffer desse aqui, buffer de data, ele cabe 196 bits. Então como que funciona a escrita na cabeça de impressão? A escrita na cabeça de impressão ela é um pouco mais complexa do que a escrita naquele registrador de deslocamento, porque nós temos 6 pinos de dados e apenas um pino de clock. Então o que a gente tem que fazer? Se a gente vai, por exemplo, usar o canal 1, vamos supor que aqui no canal 1 esteja a cor preta. Nós vamos imprimir uma imagem de cinza. Então nós vamos usar o canal 1
e os outros canais vão ficar tudo em 0. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que escrever ao mesmo tempo a gente coloca os dados do canal 1, que no caso é a cor cinza, e escreve nos outros canais que eles não vão imprimir nada, vão ficar vazio, mas tem que escrever neles do mesmo jeito. Então nós temos que enviar 196 bits para cada um desses canais, sendo que o canal 1, que vai receber a cor cinza, ele não vai ser um canal vazio, não vai ser 196 zeros, ele vai ter, a cada 1 bit, ele vai ter próximo bit 0, próximo bit 1, para formar uma cor de 50% de preto, que seria o cinza. Então nós escrevemos 196 bits em cada um desses canais e damos um pulso no pino de clock. O pino de clock da cabeça de impressão, ele funciona um pouco diferente do pino lá do registrador de deslocamento, porque aqui ele escreve tanto na borda de subida quanto na borda de descida. Então ele escreve um bit aqui, depois na hora que ele está descendo ele escreve o próximo bit, na hora que ele está subindo escreve o outro bit. Então ele é bem mais rápido para escrever do que o 74HC595. Depois que a gente escreve os 196 bits em cada um desses canais, a gente dá um pulso aqui no pino de LED. Porque a gente escreve aqui usando o clock, isso aqui vai para dentro do buffer de cada canal. Quando a gente clica no LED, isso aqui sai para os pinos de saída lá dos nódulos. Tem um circuito dentro de cada canal, e ele tem 180 saídas. Então por que eu estou falando de 180 saídas e estou escrevendo 196? Porque quando a gente vai escrever num canal desse aqui, os primeiros 8 bits a gente coloca 0, aí escreve os dados da imagem, 180 bits, e escreve 8 bits em 0 novamente, que dá 196. Acho que deu para explicar. Quando a gente clica no LED, então o buffer que está aqui dentro da cabeça, o buffer que a gente acabou de escrever aqui, vai para o pino de saída. Mas o ponto ainda não é ejetado. Porque para ejetar o ponto, nós temos aqui esses dois canais. Esses dois canais aqui, que eles informam para a cabeça de impressão que os bits da imagem já estão lá na saída. Então a gente dá um pulso aqui nesses dois pinos aqui. Cada pino desse aqui corresponde a um lado da cabeça. Então se a gente está escrevendo aqui dos dois lados, a gente dá um pulso nos dois pinos. Então a cabeça começa a receber os pulsos do waveform e ejetar a tinta. Então, por exemplo, nós vimos lá que o pulso do waveform ele é formado, cada pulso, por 8 bits. Então nós vamos escrever aqui 2160 pulsos, e quando ele acabar esses 2160 pulsos, a imagem já vai estar impressa aquela linha. Então, opa, deu um errinho aqui no programa, posso desligar ele. Então, isso aqui a gente está fazendo uma escrita binária. Nós escrevemos em binário aqui nas datas. Essa explicação que eu dei aqui, que a gente escreve dentro do buffer, foi a explicação para a gente formar uma imagem em binário. Não é toda impressora que imprime em binário, porque na Epson tem um sistema chamado Drop on Demand, que significa gotas de acordo com a necessidade. Então, Drop on Demand, gota de acordo com o pedido. Então, como que funciona essa gota de acordo com o pedido?
Nós vemos aqui que se a gente quiser fazer uma escrita serial simples, a gente escreve 196 bits em cada um dos canais, dá o pino no LED, depois dá o pino no NCHG 1 e 2, e a gente habilita então os pinos de COM 2. Enquanto o pino de COM 2 está trabalhando, está ejetando tinta, nós temos aqui dois pinos do outro lado, que são os pinos NB e N1. Quando ela está escrevendo, usando com X, esses pinos aqui, eles ficam em estado alto. Eles ficam em 5 volts, em 3.3 volts. Então a placa da cabeça sabe que enquanto esses pinos aqui estão em alta, não é para mandar dado nenhum. Então esse pino aqui, ele faz o sincronismo dos dados na cabeça. Enable 1, Enable 2. Então nós vimos aqui o clock, que é o reloginho. Enable 1, Enable 2, NCH1, NCH2, LED. Faltou aqui o termistor. O termistor, ele informa para a cabeça, para a placa-mãe, qual que está a temperatura da cabeça. Então ele é um resistor variável, que varia de acordo com a temperatura da cabeça. Então a placa lê a resistência que está aqui, e ela sabe se a cabeça está muito quente ou não. Normalmente cabeças de impressão imprimem até 50 graus. Depois disso, ela começa a dar problema. Então, lá, se você está escrevendo um programa aí para fazer sua máquina, você deve levar isso em consideração. Se a cabeça estiver acima de 50 graus, aí você faz o seu programa parar a impressão até a temperatura cair. Então é para isso que serve o termistor. E nós temos aqui o pino SR1 e o pino SR2. Esses aqui são os pinos um pouco mais complexos de explicar, porque são eles que determinam o tamanho da gota, o tal de drop on demand. Se você trabalha aí com photoprint e já trabalha com Epson, você vai ver que o photoprint ele costuma colocar lá, para você escolher a opção do ponto, ele coloca lá CMYK ou CMYK2. Então como que funciona aquilo lá? Nós vimos aqui, que se a gente for escrever em binário, a gente escreve aqui 196 bits em binário. Já se a gente for usar drop on demand, usando CMYK2 lá do photoprint, então para cada bit que a gente escrever aqui nesse canal, a gente faz a leitura desses dois pinos aqui que o photoprint ele informa o valor desses dois pinos aqui. Então nós teríamos aqui 3 vezes 196 bits para cada cor. E o que é que significa isso aqui? Então, por exemplo, eu tenho lá, eu vou imprimir um ponto lá, ponto grande. Eu tenho no registrador de deslocamento, eu já tenho que eu vou imprimir um ponto, então eu tenho um bit de 1. Eu tenho que eu quero imprimir um ponto grande, que seria que o SR1 e o SR2. Então eu escrevo SR1 é igual a 1, SR2 é igual a 2. O que acontece então é que na hora que o COX estiver equivalendo a esse bit aqui, ele vai ler esses dois valores que foi acrescentado aqui, e ele aumenta a amplitude do waveform. Então nós colocamos lá aquele waveform, quando a gente está escrevendo o waveform lá, a gente determina qual que é o máximo dele. No caso que eu mostrei lá do vídeo, o máximo era 42 volts, que dividido por 2 daria 21 volts. Então, os três pinos aqui, os 3 bits, estando em 1, eu vou imprimir uma gota grande. Agora, se na hora que eu escrevi lá os dados, veja só que quando esses dados aqui são escritos simultaneamente, tá? Então o tempo de escrita continua sendo o mesmo, são 196 pulsos no clock para escrever os 3 valores.
Então, se eu quero escrever uma gota um pouquinho menor, eu coloco lá bit 1 SR1 1 para determinar que é uma gota média. E se eu quiser escrever uma gota pequena, ejetar uma gota pequena, eu coloco os dois bits em 0 e a gota vai sair menor, porque a amplitude do waveform é diminuída na proporção que foi escrito aqui. Então, para cada vez que o programa vai formar uma waveform de 8 bits, ele lê os valores de SR1 e SR2 e determina a amplitude que ele vai executar aquela onda. Isso tudo é feito numa velocidade assim absolutamente incrível, mais ou menos 10.000 vezes por segundo. No caso da XP600, ela faz essa leitura aqui, determinar que tamanho que vai sair o ponto, lê os valores de data de SR1, mais ou menos 10.000 vezes por segundo. Então isso aqui basicamente é o funcionamento da cabeça XP600. Você não precisa se preocupar em determinar qual que vai ser o valor de SR1 e SR2, porque o photoprint, ele já, quando você cria lá o seu arquivo de RIP, ele já determinou esses valores aqui para você lá no próprio RIP do programa. É por isso que você precisa ter lá no seu photoprint, para ter imagem boa, você precisa ter um bom perfil de cores e você precisa ter um bom driver, um driver que consegue gerar esses 2 bits a mais que é colocado na imagem aqui, que é o tal do CMYK2, que tem no photoprint para XP600. Existe uma outra maneira de fazer a leitura, não sei se a XP600 faz isso, mas algumas cabeças fazem a leitura em 3 bits. Então ela determina aqui o ponto de acordo com data 1, SR1 e SR2, e aí faz a escrita do ponto em 3 bits, que daria 7 tamanhos de pontos diferentes. Essa maneira CMYK2, ela é capaz de ejetar 3 tamanhos de ponto diferentes. Será que eu expliquei direito dessa vez? Oh, meu Deus do céu, não sei por que eu faço essas coisas. Tá, então isso aqui é o pinout da XP600. Se algum dia você resolver fazer uma máquina aí e tiver alguma dúvida, aí se liga aí que a gente discute esse problema aqui, para ver como que funciona. Aqui do lado eu coloquei a pinagem no flat cable, para quem gosta de eletrônica um pouquinho mais complicado. Então eu tenho aqui o esquema dos pinos no flat cable. Você vê aqui que os pinos com, nós temos 6 pinos com em cada lado da cabeça. Mas esses pinos aqui lá na placa mãe, na placa de cabeças, eles são interligados. Então nós temos 2 aqui, eles são ligados de 3 em 3, que dá 4 pinos lá na placa de cabeça, para você conferir o waveform, igual você viu aí no vídeo anterior. Quer dizer, se você tiver assistido. Se você não assistiu, você vai lá, assista, dá um like ou um dislike, pode falar que não gostou também, a gente aceita crítica. Aí você faz favor, inscreva-se no canal, se puder, e se quiser também. E entra no nosso grupo no Telegram lá, que sempre tem alguma coisa interessante. Próximo vídeo que eu vou fazer aqui vai ser um compilado das máquinas que o pessoal colocou lá no nosso grupo, máquinas que foram feitas upgrade. Tem máquinas de tudo quanto é tipo lá. Então eu decidi fazer um vídeo com as máquinas do pessoal, que será o próximo vídeo. Beleza então? Beijo, Isabelle.
Eu esqueci de falar aí para quem é técnico e quer saber se a cabeça de impressão está funcionando de acordo, porque nem sempre os programas avisam que a cabeça de impressão está conectada corretamente. Então, tem duas maneiras básicas para você saber se a cabeça de impressão está funcionando corretamente. Você tem que localizar lá no conector da cabeça de impressão qual que é o pino 14, por exemplo, que é o pino do termistor, do lado esquerdo, e do outro lado você vê qual que é o pino 14 e o pino 18 do lado direito. Então aí é só você medir esses dois pinos, esses três pinos aqui, que você vai ter mais ou menos a noção se a sua cabeça está funcionando ou não. Então, por exemplo, o pino 14 aqui, se você for medir com um multímetro, você vai pegar lá, vai dar mais ou menos 1.7, 1.8 volts se a cabeça não estiver muito quente. Ele pode chegar até 3.3 volts, mas aí a cabeça já vai estar fervendo, já era. E o pino Enable 1 e 2, eles são para mostrar que a cabeça foi inicializada corretamente e que está pronta para receber dados. Esses pinos aqui, Enable 1 e Enable 2 também, são eles que informam para a placa de cabeça qual que é o número de série da cabeça. Então, no caso da XP600, isso aqui não tem importância nenhuma. A máquina nem precisa disso aqui. Se você não quiser ler esses pinos aqui, a placa lá não precisa, porque a placa sabe que quando ela terminar de escrever o waveform aqui, esses pinos aqui automaticamente eles têm que estar habilitados. Então, se ela acabou de escrever o waveform, ela não quer ler isso aqui, ela já pode escrever de novo os pinos aqui nos pinos de dados. Então você mede o pino 14 do left, vai dar 1.5, 1.6, 1.7 volts, e o pino Enable, que vai dar 3.3 volts mais ou menos. Esses outros pinos de dados aqui, você só vai conseguir ler eles com osciloscópio. Então, o multímetro não vai resolver esse problema aqui. Beleza aí?